Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes presentes. Esse é o primeiro episódio do Pod Lama, apresentado por Vitor e João. No episódio de hoje, trouxemos dois estudantes de administração para discutirmos sobre o tema criatividade. E aí, Bernardo e Samuel, é um prazer ter vocês aqui conosco no nosso primeiro episódio. Como vocês estão? Fala, Vitor. Boa tarde, mano. Então, é um prazer estar aqui com vocês para ter essa discussão sobre criatividade e espero que seja um papo muito bom. E você, Samuel, como você está? Boa noite, Vitor. Boa noite, João. Cara, eu tô bem. Melhor agora, podendo conversar aqui com vocês e expor nossas ideias, nossos pensamentos e poder aprender um pouco mais. É sempre bom, é sempre válido todo o conhecimento, cara. Perfeito. Vamos começar aqui com algumas perguntas para dar início à nossa conversa. Para você, Samuel, o que é criatividade? Cara, bem resumidamente mesmo, criatividade é a geração de uma ideia nova e útil. Bem, Perfeito. Mas o que você considera útil? considero útil algo que consiga preencher uma lacuna de forma eficiente. Por exemplo, algumas organizações exponenciais. A Uber, por exemplo, consegue resolver o problema de transporte de forma rápida e barata, acessando lugares onde é mais difícil você pedir um transporte. Por exemplo, cara, dada a hora da noite, você não vai conseguir chamar um táxi, dependendo de onde você esteja, muito menos pegar um ônibus. Ou mesmo o iFood, que consegue te entregar comida pronta e rápida, trazendo satisfação e gerando mais emprego dentro da nossa sociedade brasileira. E sobre organizações exponenciais, que é isso? Eu nunca ouvi falar. Vocês podem explicar um pouquinho pra gente e pro público? Bom, organizações exponenciais que eu falei agora são empresas que tiveram um boom no seu crescimento. Uma explosão, rompendo a sua linha linear de crescimento e se tornando tão famosas e importantes. Por exemplo, uma empresa fundada, é normal que ela tenha um crescimento devagar e vá se tornando sólida com o tempo. Já uma empresa exponencial, ela tem o seu boom muito rápido e virando e tendo seu crescimento muito acima da média. Eu também acredito que essas organizações exponenciais preenchem necessidades e vontades humanas, de forma que facilitam a vida das pessoas. Como, por exemplo, a Google, onde você pode fazer pesquisas de forma rápida, a Airbnb, onde você pode achar um local para ficar e ter recomendações sobre do local, em vez de apenas depender de hotéis tradicionais, ou até mesmo o Instagram, onde você pode conversar e mostrar sua vida. E por sinal, o Instagram, além de ser uma organização exponencial, mesmo não parecendo, ela acaba atraindo muitas pessoas por conta da dopamina rápida. Então, ali, às vezes, aquela curtidinha, aquele tempo que você passa vendo reels, tudo isso atrai o público, atrai as pessoas e isso gera renda para o site. Então, essas empresas, elas tocam nos pontos que as pessoas, assim, necessitam, às vezes, entende? E também, sem contar o Uber, o iFood e os derivados que eu já citei. Então, essas empresas, elas tocam em pontos que as pessoas têm mais necessidade ou pontos de vontade das pessoas, por isso elas conseguem ter um crescimento maior, entendeu? Ah, sim. São, no caso, as empresas que têm como forma principal a plataforma, né? Não dependem de fato de um produto físico, né? As pessoas que tiveram essas ideias pensaram de uma forma diferente mesmo. Já ouvi falar que a Google começou em uma garagem. Os caras souberam destrinchar a criatividade e usar de todos os seus componentes mesmo. Pô, bem legal. E sobre os componentes, na parte da criatividade, assim, quais vocês acham que são os mais importantes e quais são também pra galera do público que não sabe? Então, existem 3 componentes da criatividade, sendo eles habilidades do pensamento criativo, habilidades no domínio de tarefas e a motivação.
Sendo que a habilidade do pensamento criativo e a habilidade no domínio de tarefas é matéria-prima da criatividade. E a motivação seria meio que o start para colocar em prática essa criatividade. Entendi. E vocês poderiam falar um pouco a respeito de cada uma? Achei bem interessante e fiquei curioso sobre as habilidades do pensamento criativo. Então, a habilidade do pensamento criativo é observar de uma forma diferente o problema que precisa ser resolvido. É meio que mudar a óptica que você observa o problema. Sabe aquela questão do copo do copo estar meio cheio ou meio vazio? Seria meio que isso. Às vezes uma barreira para resolver seu problema pode se tornar a solução, basta ver com outros olhos, entende? E como você nos explicaria as habilidades no domínio das tarefas? Cara, essa é interessante porque ano passado meu professor usou uma referência muito boa que me fez sempre lembrar desse assunto. Ele falava que um profissional poderia ter dois estilos de conhecimento semelhantes aos do animal. Um estilo seria um conhecimento vertical. Nesse, o profissional é especialista em alguma coisa e ele entende muito sobre esse assunto. É o melhor quando se trata desse assunto. E os animais que representariam esse estilo de conhecimento seriam o tubarão, o leopardo e a águia, que são fortes, respectivamente, no solo, na água, no solo e no ar. E o outro estilo seria o generalista, que é aquele profissional que domina um pouco de tudo. Ele não é o melhor em nenhum deles, mas sabe o necessário sobre cada um. E aí o animal que representaria ele seria um pato, que consegue tanto nadar, quanto voar, quanto correr, sabe? Ele não fica necessitado em nenhuma desses meios. E meu professor também falava sobre a necessidade de uma equipe possuir os dois tipos de profissional, porque é necessário, às vezes, você ter um especialista, mas também um generalista, que seria meio que uma carta coringa, onde ele faça uma correlação dos conhecimentos. É algo interessante também. Entendi. Pô, interessante. E um negócio que muitas pessoas buscam, e provavelmente você deve saber falar sobre, é a motivação. O que vocês têm para falar pra gente sobre isso? Bom, a motivação, imagino que todo mundo já saiba seu conceito. Que seria meio que o motivo pelo qual você faz algo. A força que te impulsiona a fazer. Sabe? Mas algo que é sempre bom lembrar é que para se motivar você precisa alinhar sua habilidade com o desafio proposto. Se você tiver muita habilidade e for algo fácil, você não vai ter vontade de fazer. E nem se for algo muito difícil e você não tiver muita habilidade. Entende? Então é necessário você estar alinhando essa dificuldade com sua habilidade. Quanto mais você for ganhando habilidade, você vai dificultando mais sua carreira. Seria meio que uma fase de um videogame, por exemplo. Que quanto mais habilidade você tem, mais difícil ela fica. Perfeito. E agora respondendo uma donate, que o Pinguim Assassino mandou R$60 pra gente, disse aqui pra vocês. Olá, boa noite. Gostaria de saber como que eu faço para gerar ideias criativas. Primeiramente, obrigado aí pela donate, vai ajudar muito aqui. E aí, o que vocês têm para responder? Então, pode parecer até uma ideia meio contraditória. Mas eu imagino que a procrastinação possa ser uma forma muito útil de você gerar essas ideias. Porque ao procrastinar, você descansa a mente e alivia os pensamentos. Isso ajuda quando você se perde no limbo de tanta escrolação do Reels. Perfeito. Bom, realmente queria agradecer aí todo o público que participou da gente dessa live, nesse podcast.
Esse foi o nosso primeiro episódio. E aí, com isso, a gente abordou os principais tópicos da criatividade. No segundo episódio, a gente vai abordar outro assunto muito importante, faz parte da administração. Então, se você não quiser perder, já se inscreve, deixa o like e joga aquele sininho. Muito obrigado aí, pessoal.